Meus irmãos, vamos dar continuidade, no primeiro domingo do mês de junho. Nós falamos sobre os ladrões da alegria. Quem lembra qual é o primeiro ladrão da alegria? Memórias não curadas. O primeiro ladrão da alegria. Semana passada nós falamos sobre a ceia do Senhor. E hoje vamos dar sequência. Nesses próximos 3 domingos nós falaremos sobre o ladrão da alegria. E nós vamos mandar esses ladrões embora em nome de Jesus, amém? Vem sempre aquela pergunta para falar sobre isso: você é feliz? A pergunta não é se você está feliz, porque quando você compra um carro novo, você fica feliz. Quando você passa no vestibular, você fica feliz. Quando você recebe uma boa notícia, você fica feliz. Mas a pergunta ela não é condicionada. A pergunta não é sobre momento. A pergunta é sobre um estado de espírito. Você é feliz? Olha o que é alegria segundo a Bíblia. Alegria segundo a Bíblia é um estado que nasce de conhecer, confiar e ter uma relação com Deus. E ela é transmitida pelo Espírito Santo. A alegria de verdade, essa alegria que não depende de nada segundo a Bíblia, ela é dada pelo Espírito Santo, que Deus te deu um batismo de alegria. Só que essa alegria ela nasce como? De conhecer a Deus, de confiar nele e de se relacionar com ele. Como ser alegre em Deus sem conhecê-lo? Como ser alegre em Deus sem confiar nele? Como ser alegre em Deus sem ter relacionamento com ele? É por isso, irmãos, que o nosso Deus, ele pode até mudar a tua vida no encontro, mas Deus não é Deus de encontros, Deus é Deus de todo dia, porque à medida que você se relaciona com ele, vai nascendo dentro de você a alegria, a partir de um relacionamento, a partir da confiança, a partir do conhecimento. Olha a importância da alegria segundo a Bíblia. Neemias capítulo 8, verso 10 diz assim: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Essa alegria que vem de Deus, é ela que nos fortalece. Irmãos, nesse mundo nós temos tantas aflições, tantos problemas, tantas guerras, tantas batalhas, tantas dificuldades. Como nos alegrar nesse mundo? Como ser feliz em tempo integral nesse mundo? É entendendo que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Um crente sem a alegria de Deus é um crente fraco. Olha a importância da alegria. Olha só, e a Bíblia diz que a alegria é algo tão importante que ela pode afetar todas as áreas da nossa vida. Deixa eu te fazer uma revelação aqui agora. Talvez você não é feio, talvez você só está triste. Está na Bíblia. Vou te mostrar, joga para mim Provérbios capítulo 15, verso 23. (15, 13). O coração alegre aformoseia o rosto. Talvez você só está triste. Agora você já entendeu. De vez em quando você pergunta para alguém assim: e você está triste? Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A alegria, irmãos, que vem de Deus, ela é capaz de tocar todas as áreas da nossa vida. Só que essa alegria que vem de Deus, ela é algo que precisa ser cuidado. A gente precisa aprender a cuidar da alegria. Como? Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vêm as fontes de vida. Nós precisamos aprender a guardar, cuidar do coração, porque senão vem o ladrão da alegria e leva. Aprender a guardar o coração. Irmãos, quão dificultoso é aprendermos a guardar o coração? Por exemplo, você sabia que você não precisa saber de tudo? Porque quando você não sabe de tudo, você guarda o teu coração. Você sabia que você não precisa ser amigo de todo mundo? Porque não ser amigo de todo mundo também é guardar o coração. É um desafio muitas das vezes isso. Mas quem não guarda o coração está perdendo a alegria. Quem não guarda o coração está perdendo a própria vida. Tem pessoas que tinham tudo para ser felizes,
Mas vieram os ladrões da alegria e levaram. E aí? Não encontra mais vontade de viver, não tem mais ânimo, não tem mais felicidade, não trabalha mais com o mesmo ânimo, não serve a Deus mais com a mesma alegria, com a mesma vontade. Por quê? Porque o ladrão da alegria veio e roubou. A alegria, segundo a Bíblia, ela é um mandamento. O texto diz: alegrem-se. Não é se estiver tudo bem, alegre, mas o texto é: alegre-se, porque é incompatível um crente, um filho de Deus, andando cabisbaixo por aí triste. A alegria, segundo a Bíblia, ela é não circunstancial. Ela não depende de coisas, ela não depende de momentos, ela não depende de circunstâncias. Por quê? Porque a alegria que vem de Deus, ela supera todas as situações, supera todas as circunstâncias. E a alegria, ela tem uma terceira característica: ela só vem de Jesus. A Bíblia diz: alegrem-se no Senhor. É do Senhor que vem a nossa alegria. Paulo, ao falar à igreja de Filipos sobre alegria, um livro inteiro, irmãos, Filipenses é um livro inteiro, uma carta inteira, falando de um único tema. Qual o tema? Alegria. Por que Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele escreve um livro só sobre alegria? Porque ele sabe que um cristão sem alegria é um cristão sem forças. Um cristão sem alegria é um cristão vulnerável. Um cristão sem alegria é um cristão desconfigurado. O convite do Evangelho é para você ativar o modo alegria. Um cristão sem alegria não tem força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um cristão sem alegria, ele é um cristão vulnerável. Fica vulnerável a qualquer situação, a qualquer voz, a qualquer notícia. E um cristão sem alegria é um cristão que está desconfigurado. Não está na forma que Deus criou, não está do jeito que Deus criou, perdeu a configuração. Então, meus irmãos, se o primeiro ladrão da alegria são as memórias não curadas, hoje nós vamos falar do segundo ladrão da alegria. E detalhe, ele é pior do que o primeiro. Ele rouba mais do que o primeiro. Se as memórias não curadas têm o poder de roubar a nossa vontade de viver, o segundo ladrão tem poder de fazer muito mais. Pastor, mas quem é o segundo ladrão da alegria? Pessoas. Quem aqui nunca teve a sua alegria capturada por pessoas? Quem aqui nunca teve a sua alegria roubada por causa de pessoas? Pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Estar com algumas pessoas é sinônimo de alegria, de festa, de júbilo. Mas tem gente, estar com algumas pessoas é exatamente o contrário disso. Tem pessoas que você não vê a hora de estar perto delas, porque essas pessoas vão falar sobre projeto, sobre construir, sobre fazer, sobre ganhar almas, sobre prosperar. Você não vê a hora de chegar perto delas. Mas tem gente que você corta até volta. Você está no shopping passeando, quando você vê aquela pessoa, você finge que o telefone tocou e fica assim, ó. Pastor, por que pessoas têm a capacidade de roubar a alegria? Porque toda pessoa carrega uma atmosfera. Toda pessoa carrega uma atmosfera. E você precisa saber qual a atmosfera que você carrega. Tem gente que chega, a alegria chega com eles. Tem gente que chega e a opressão chega com eles. Tem gente que chega e uma unção de autoridade chega com eles. O ambiente muda. Mas tem gente que chega aquele espírito pesado. Porque toda pessoa carrega uma atmosfera. Toda pessoa tem o poder de mudar o ambiente. Qual é a atmosfera que você carrega? Quando você chega, o que acontece? Porque toda pessoa carrega uma atmosfera. E é por isso que pessoas são capazes de roubar a alegria. Veja isso aqui. Isso aqui é importante para você guardar. As pessoas que roubam a nossa alegria não são aquelas que declaradamente não gostam de nós, mas são aquelas que dizem que nos amam, que nos honram, que nos defendem, que estão conosco para tudo. Porque para roubar, o ladrão precisa de acesso.
Repito. As pessoas que roubam a nossa alegria não são aquelas que declaradamente não gostam de nós. Muito pelo contrário. Mas são aquelas que dizem que nos amam, que nos honram, que nos defendem, que estão conosco para tudo. Porque para roubar, o ladrão precisa de acesso. Toda pessoa que um dia roubou a tua alegria porque você deu acesso. Cuidado com o acesso. Acesso é algo muito importante. Claro, então as pessoas que roubam a nossa alegria não são aquelas que declaradamente dizem, eu não gosto de você. Essa não rouba a tua alegria porque você não dá acesso. Mas quem rouba a tua alegria são pessoas que dizem, eu te amo, eu te honro, eu estou contigo, conta comigo. E quando isso acontece, você libera acesso. Todo ladrão para roubar precisa de acesso. Imagine só, você está lá na tua casa, o ladrão está aqui. Aí o ladrão pensa assim, poxa vida, vou roubar, entrar naquela casa, roubar a TV, roubar a geladeira, vou roubar a cama. Só dele pensar, ele rouba? Não. O ladrão para roubar precisa de acesso. E esse ladrão da alegria, para roubar a nossa alegria, um dia ele teve acesso. Então, o problema é o acesso que nós damos. Eu tenho dito para líderes e para voluntários aqui dessa igreja, sejam abertos na comunhão, mas sejam reservados na sua intimidade. Sejam abertos na comunhão. A comunhão é algo maravilhoso, porque a comunhão cura, mas sejam reservados na tua intimidade. Cuidado para quem você abre o teu coração. Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado para quem você fala dos seus projetos. Cuidado para quem você fala das suas dores, porque o ladrão da alegria, para roubar, um dia teve acesso. Abertos na comunhão e reservados na intimidade. Cuidado para quem você dá acesso. Porque nem todo ladrão entra pela janela. Nem todo ladrão entra pela janela. Às vezes ele entra pela porta da frente, com um sorriso no rosto e com palavras lindas. Pessoas também roubam a alegria. Mas talvez você só foi ferido pelas pessoas erradas. Mas Deus irá te dar cura através das pessoas certas. Porque se na comunhão você foi ferido, na comunhão você também será sarado. Olha o que acontece com Jesus. Jesus, em Lucas 6, a Bíblia diz que ele vai escolher os seus discípulos. Só que antes ele passa a noite orando. Jesus escolhe os seus discípulos debaixo de oração. E Jesus escolhe os 12. Só que no meio dos 12 tinha o Judas. Guarde isso aqui. Isso nos ensina que até nas melhores escolhas há riscos. Jesus de 12 que ele escolheu, um era o Judas. Então, meus irmãos, muitas das vezes o maior ladrão da alegria não está nas circunstâncias, mas está nas relações que nós permitimos cultivar. Por isso, cuidado com as relações que você cultiva. Tem gente que quer ser amigo de todo mundo, eu quero estar bem com todo mundo. Cuidado. Pessoas também roubam a alegria.